O que aconteceu é que algumas pessoas não entenderam tudo o que foi falado no vídeo anterior. Então vamos tratar de diversos aspectos em alguns vídeos separados, uma série. Nós vamos falar sobre feminismo e política, que é o assunto desse vídeo. Nós vamos falar sobre feminismo e educação, feminismo e direitos trabalhistas, os principais ícones do movimento feminista, os diversos feminismos que existem dentro do movimento feminista e também sobre os coletivos de homens. Então, partindo já para o assunto desse vídeo, que é o feminismo e a política, nós vamos trazer algumas informações importantes contidas na história para que você possa ter conteúdo. O objetivo principal é esse, para que você, mãe, possa ter conteúdo para argumentar com a sua filha, ou para que você, que é jovem ou uma mulher mais madura e se sente tendente a aderir às ideias, ou pelo menos a algumas ideias do movimento feminista, para que você possa entender a história desse movimento ideológico. Afinal, nós, enquanto mulheres cristãs, nós não nos envolvemos com a política, mas nós temos que entender o que acontece, porque devemos ser pessoas esclarecidas, afinal de contas. Então, já partindo para o assunto. Segundo os sociólogos do início do século XX, a sociedade ela é formada basicamente por duas estruturas, primária e secundária. A estrutura primária é aquela onde existe uma relação inquebrável, onde, independente de valores e do que aconteça, nada muda nessa relação. Por exemplo, a relação de mãe e filho. Mesmo que minha filha faça algo de errado para comigo, eu ainda assim sempre serei a mãe dela. Então, não há nada que possa quebrar essa relação, esse vínculo. Isso é uma relação primária, uma estrutura primária. E a estrutura secundária? A estrutura secundária são as relações que são mantidas dependendo das circunstâncias. Por exemplo, uma empresa. Ela vai me manter no seu quadro de funcionários enquanto eu for útil para ela, ou enquanto durar o meu contrato com ela, por exemplo. Agora, na família não tem contrato, já tem aí uma diferença. A demanda e a qualificação é que regem essa ligação da estrutura secundária. Então, a estrutura primária é aquela relação que não há nada que interrompa o vínculo. A estrutura secundária é uma relação baseada em situações que podem ser rompidas ou quebradas. Até o ano de 1800, as bases da sociedade eram construídas somente sobre estruturas primárias. Família e igreja, eis as estruturas primárias da base da sociedade até 1800. E eis que quando surge a Revolução Industrial, aí a base da sociedade ela já começa a mudar. Então, até a Revolução Industrial, para alguém enriquecer, demorava algumas gerações. A partir daí, algumas pessoas conseguem começar a enriquecer com mais facilidades. Então, as estruturas secundárias, elas tornam-se a base da nova sociedade, a partir da Revolução Industrial. E Karl Marx, ele nasceu no início dos anos 1800. Ele surge nesse momento da sociedade. Então, as ideias e teorias dele surgem dentro desse contexto social. Ele construiu toda uma teoria de que a luta entre classes é que promove o crescimento da sociedade e que o Estado protege os burgueses em detrimento do proletariado, que são os trabalhadores. Então, ele era um revolucionário, também era um filósofo, foi jornalista, dentre muitas coisas que ele fez, muitas funções e atividades que ele exerceu. E ele traz a ideia do socialismo. Apesar do que, nós não vamos nos aprofundar muito,
mas não existe só o socialismo baseado no marxismo. Mas esse é o nosso foco na nossa série que a gente quer tratar. E a classe operária, ela deveria derrubar o capitalismo que existia até então. E o mundo ele foi influenciado por essas ideias de Karl Marx. Então, Karl Marx ele era contrário à estrutura secundária que estava se fortalecendo em detrimento da estrutura primária. Então, as relações do capitalismo fortaleciam as estruturas secundárias. E para Karl Marx, ele entendia que o proletariado era oprimido pela classe burguesa. Mas é um paradoxo isso, porque ele entendia que a família, que era uma estrutura primária, travava a revolução necessária, a revolução do proletariado. Daí a ideia de que a família tem que acabar. Então, uma visão filosófica que tem os seus paradoxos. Então, temos então como filosofia marxista a necessidade de acabar de vez com as estruturas primárias, a família e a igreja, pois elas atrapalham as ideias socialistas. A partir das teorias de Karl Marx, foi construído muitos dos conceitos socialistas. Alguns personagens importantes e multimilionários compraram as ideias de Marx e algumas fundações foram criadas do início do século XX para cá, com o objetivo de promover suas teorias geopolíticas e de alguns outros filósofos que melhoraram teoricamente as ideias de Marx. Agora, o interessante é que quem investe dinheiro pesado para promover essas mudanças na sociedade são megacapitalistas que ganham e muito com a, digamos, anarquia. Dentro dessa ideia de luta de classes é que surge o movimento feminista, que aos poucos evoluiu para os feminismos, porque nós temos diversos feminismos dentro do coletivo do movimento feminista. Pois um coletivo só não conseguia abarcar todos que precisavam ser envolvidos nessa suposta causa, que nós já explicamos, é um movimento ideológico. Hoje, quando pensamos no movimento feminista, temos uma coisa interessante, um plano geopolítico agindo para acabar com a família e um metacapitalismo que injeta dinheiro para que o socialismo alcance esse objetivo. Mas por quê? Porque se as mulheres todas partem para o mercado de trabalho, aumenta a oferta de mão de obra. E isso joga o valor do salário para baixo. É a lei da oferta e procura, né? A mão invisível que regula o mercado, que na realidade não é tão invisível assim. Então, esse é o interesse do megacapitalismo que injeta dinheiro no socialismo. Então, cada um tem o seu interesse particular em promover esses diversos coletivos. Então, os objetivos não são necessariamente os mesmos do socialismo e do megacapitalista, mas eles conseguem se unir porque ambos têm alguma coisa a ganhar nesse processo. A mamãe que tem um filho, ela precisa colocar esse filho em um berçário, em uma creche, porque ela tem que trabalhar. O metacapitalista, ele é o dono da rede de ensino, então ele ainda ganha da mamãe que precisa colocar o filho na creche. Então o socialismo, ele alimenta o sistema metacapitalista. Em determinado momento, o marxismo desperta para a utilização do sistema educacional também, como uma ferramenta poderosa para seus objetivos. Mas nós vamos falar sobre esse assunto do feminismo e a educação em um outro vídeo. E um personagem interessante foi Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, ele foi o fundador do Partido Comunista Chinês. Ele foi o primeiro a ter essa visão de utilizar a educação e os jovens para promover a Revolução Socialista. Com o escritor Chesterton, o feminismo
trouxe a ideia de que a mulher é livre quando serve ao seu patrão, mas ela é escrava quando ajuda o seu marido. Este é um bem breve resumo do que aconteceu na história e que nos trouxe até esse momento histórico que nós estamos vivendo atualmente. Assim, nós conseguimos nos situar para melhor refletirmos sobre os outros diversos aspectos do chamado movimento feminista. Falar sobre... Não, já falei no início. Vou falar de novo não, terminou assim. Agora vamos ver o que você vai conseguir. Vai mudar? Vamos mudar? Até o ano de 1800, então eu vou falar menos. Até o ano 1800, a base da sociedade era totalmente construída sobre estruturas primárias. Do proletariado pela classe burguesa